A garoa de São Paulo cai fina e persistente, como sempre cai em junho, transformando a cidade em uma aquarela desfocada de cinza e luz amarela. O cheiro de café torrado mistura-se com o diesel dos ônibus na Rua dos Pinheiros, e eu caminho com as mãos enterradas nos bolsos do casaco de lã, sentindo a umidade fria penetrar até os ossos. 12 milhões de pessoas nesta cidade, e eu sou apenas mais uma, invisível no fluxo constante de corpos que se movem sem se tocar, que se olham sem se ver. O estúdio Blend fica no segundo andar de um prédio estreito, o tipo de lugar que você só encontra se estiver procurando. Subo as escadas de madeira rangendo e empurro a porta de vidro. O calor me recebe como um abraço que não pedi, mas agradeço. Música indie toca baixinho, quase imperceptível sob o murmúrio de conversas e o silvo da máquina de café. Minha mesa está livre, como sempre está às 9h15 da manhã. Canto direito, de costas para a parede, tomada acessível. Deixo minha mochila cair no chão e tiro o notebook com movimentos automáticos, praticados. Rotina. Meu mapa para navegar o mundo. Meu nome é Marina. Tenho 29 anos e traduzo manuais técnicos do inglês para o português. É um trabalho solitário, o que funciona perfeitamente para mim, porque pessoas são complexas demais, cheias de subtextos que meu cérebro simplesmente não consegue decifrar. Fui diagnosticada com autismo há 2 anos, aos 27, depois de um burnout tão severo que passei 3 semanas sem conseguir sair da cama. O psiquiatra olhou para a lista de sintomas que eu havia anotado em ordem alfabética e disse: "Você não é preguiçosa nem fresca. Você é autista." E de repente, 27 anos de me sentir alienígena fizeram sentido. Eu traduzo 7 idiomas, mas nunca aprendi a falar pessoa normal. O barista, Rafael, já está preparando meu cappuccino com canela sem que eu precise pedir. Esse tipo de gentileza silenciosa me faz querer chorar, mas eu apenas aceno e sorrio brevemente, evitando contato visual. Ele coloca o copo na minha mesa e desaparece, respeitando minha bolha invisível. Coloco meus fones de cancelamento de ruído, abro o documento de hoje, um manual de instalação de servidores cloud, e começo a traduzir. As palavras fluem. Inglês para português. Protocolo. Sistema. Configuração. Minha mente encontra seu ritmo. 9h42. Ele chega. Eu não olho diretamente. Nunca olho. Mas minha visão periférica é aguçada, treinada por anos de observação lateral. Ele entra apressado, sempre atrasado, cabelo castanho bagunçado como se tivesse acabado de acordar. Moletom cinza hoje. Ele tem 3, cinza, preto e azul marinho. Usa em rotação. Fones grandes ao redor do pescoço. Mochila despencando do ombro. Ele pede café expresso duplo e água com gás, paga com o celular sem olhar para o Rafael, murmura um obrigado distraído. Caio. Descobri o nome dele há 3 semanas, através de uma busca discreta no LinkedIn. Desenvolvedor de software, especializado em inteligência artificial para acessibilidade. Já palestrou em 2 conferências. Tem artigos publicados sobre reconhecimento de voz e tradução em tempo real. 32 anos. Formado pela USP. Ele se joga na mesa dele, centro do espaço, próxima à janela. A mesa fica instantaneamente caótica. Cadernos, canetas, cabos, post-its amarelos colados em camadas. Ele abre o laptop, coloca os fones, e desaparece. Simplesmente desaparece, mesmo estando ali a 3 metros de mim. Seus dedos começam a dançar no teclado mecânico, um som ritmado e hipnótico que atravessa minha música ambiente. Clique, 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 clique. Rápido. Frenético. Genial. Eu finjo traduzir, mas na verdade estou traduzindo ele. A forma como sua sobrancelha se franze quando encontra um problema difícil. A careta específica, canto da boca puxando para baixo. A forma como ele morde o lábio inferior quando está pensando. Como sua perna esquerda balança constante, um metrônomo inconsciente. Como ele esquece de beber o café até esfriar completamente. Como ele sorri para a tela quando resolve algo, um sorriso pequeno e privado que faz meu peito apertar. Eu observo há 8 semanas. Toda terça, quinta e sexta. Mesmo horário. Mesma mesa. Ele nunca me viu. Não é culpa dele, eu acho.
Eu sou invisível por design. Roupas discretas, tons de bege e cinza. Cabelo preso sempre do mesmo jeito. Voz baixa nas raras ocasiões em que preciso falar. Eu aprendi cedo a não ocupar espaço, a não chamar atenção, porque atenção significa perguntas, e perguntas significam ter que explicar por que eu sou assim. Porque não olho nos olhos. Porque preciso de aviso antes de mudanças. Porque sons altos me fazem querer arrancar a própria pele. Mas com ele, eu queria ser vista. Só não sei como. Semana 3, tentativa 1. Deixei um livro de ficção científica na mesa ao lado da dele. Neuromancer, William Gibson. Vi no perfil do LinkedIn que ele havia postado sobre Cyberpunk. Deixei o livro estrategicamente posicionado, capa para cima, e fui ao banheiro. Quando voltei, ele havia pegado o livro, folheado distraidamente, e deixado de volta. Não procurou a dona. Não perguntou ao Rafael. Simplesmente voltou para a tela. Semana 5, tentativa 2. Comentei com o Rafael sobre o café novo no menu, alto o suficiente para ser ouvido. Caio estava a 50 centímetros de distância. Ele usava fones. Não ouviu nada. Ou ouviu e não processou. Eu me senti idiota. Semana 6, tentativa 3. Esperei ele sair para entrar no elevador junto. Ele segurou a porta distraidamente, olhando o celular. Eu disse obrigada. Ele disse HM. Desceu 2 andares antes do térreo e saiu apressado, ainda olhando a tela. Não sei se ele registrou que havia outra pessoa ali. Semana 7, tentativa 4. Passei 3 dias escrevendo a mensagem perfeita no LinkedIn sobre um artigo dele. Reescrevi 17 vezes. Enviei tarde da noite, com coragem emprestada de meia taça de vinho. Ele visualizou. Não respondeu. Vi depois que ele tinha 847 mensagens não lidas. Mas meu cérebro só sabia interpretar como rejeição. Semana 8, tentativa 5. Plantei um pendrive perto da mesa dele. Quando fui devolver, ele olhou de relance e disse não é meu, obrigado, sem nem registrar meu rosto. Já estava de volta no código antes de eu terminar de me virar. Invisibilidade, percebi, é um superpoder que eu não queria. Mas eu continuava voltando. Terça, quinta, sexta. Minha rotina agora incluía ele. Meu cérebro havia mapeado sua presença como parte essencial do ambiente. Sem ele, a sala parecia errada, incompleta. Eu tentei me convencer de que era apenas observação, estudo antropológico, curiosidade sobre outra mente neurodivergente. Porque era óbvio, para mim pelo menos, que ele também era. Tá, provavelmente. A forma como ele hiperenfocava por horas sem se mover. A forma como esquecia coisas. A forma como sua energia era o 0 ou 100, sem meio termo. Mentes atípicas reconhecem mentes atípicas. Mas reconhecer não é o mesmo que conectar. E eu estava cansada de amar de longe, cansada de ser a pessoa que observa a vida dos outros através de janelas embaçadas. Decidi, na manhã da 9ª semana, que ia desistir. Não de frequentar o café, ele era minha rotina, meu espaço seguro, mas de esperar ser vista. Pelo menos assim não haveria rejeição definitiva. Apenas a possibilidade eterna de um talvez. Foi uma quinta-feira. Céu escuro de tempestade, aquele tipo de escuridão às 3 da tarde que faz São Paulo parecer apocalíptica. Eu estava traduzindo documentação de API, ele estava em hiperfoco há 4 horas seguidas. Nem tinha ido ao banheiro. A luz piscou uma vez. 2. E apagou completamente. O silêncio foi chocante. A música parou. O zumbido dos computadores morreu. Até a rua lá fora pareceu segurar a respiração. E então, quebrando o silêncio, eu ouvi, não, 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 não. Olhei para ele. Realmente olhei, diretamente, pela primeira vez. Ele estava com as mãos nos cabelos, olhos arregalados, pânico visível. Suas pernas batiam freneticamente. Ele pegou o celular, tentou fazer hotspot funcionar, bateu no laptop como se pudesse acordá-lo por força de vontade. Rafael acendeu velas. Pessoas pegaram celulares, reclamaram, começaram a sair. Mas Caio estava paralisado, e eu reconheci aquele tipo de paralisia.
É o que acontece quando seu cérebro está gritando e seu corpo não consegue se mover. Quando o mundo tira seu controle e você não tem script para lidar. Levantei antes de pensar. Meus pés me levaram até a mesa dele. Você salvou o que estava fazendo. Minha voz saiu mais suave do que eu esperava. Ele olhou para cima. E me viu. Realmente me viu, pela primeira vez em 8 semanas. Nossos olhos se encontraram, breve, intenso, desconfortável, e ele piscou devagar, como se estivesse ajustando o foco. Eu, não. Não salvei. Sua voz estava rouca, apertada. Eu tenho notebook com bateria cheia e hotspot. Se você precisar. Ele me olhou por um longo momento. Processando. Eu podia ver os cálculos acontecendo atrás dos olhos dele. Então, algo se quebrou. Por que você está fazendo isso? Porque eu te vejo entrar em fluxo todos os dias. E sei como é quando alguém te arranca disso. Puxei a cadeira e sentei sem pedir permissão. Abri meu notebook, ativei o hotspot, empurrei para ele. Ele hesitou por 3 segundos, então suas mãos já estavam no teclado, voando, desesperadas para recuperar o que estava prestes a perder. Fiquei sentada ali, na penumbra de velas, ouvindo ele digitar e murmurar para si mesmo. A energia voltou 40 minutos depois. Luzes piscaram, voltaram à vida. Ele salvou tudo freneticamente, 3 vezes, em lugares diferentes. Então fechou o laptop e finalmente, olhou para mim de verdade. Você sempre senta ali no canto, né? Sua voz era diferente agora. Presente. Há 8 semanas. Mas quem conta? Ele deu um sorriso torto, constrangido. Eu sou muito ruim com isso. Com perceber. Com pessoas. Eu também. Só que de jeito diferente. Como assim? Eu precisava decidir, naquele momento, se ia ser honesta. Se ia baixar a máscara que eu usava todo dia, a pessoa falsa que eu apresentava ao mundo. Olhei para ele, olhos castanhos, inteligentes, curiosos, e pensei, talvez. Talvez dessa vez. Autismo nível 1. Diagnosticado tardio há 2 anos. Basicamente, meu cérebro processa o mundo em protocolo diferente. Pausei. E você não percebeu por quê? Tá? Ele piscou. Piscou de novo. Então riu, uma risada surpreendida e genuína. Como você sabe? Eu reconheço hiperfoco quando vejo. E você tem todos os sinais. O movimento constante, a forma como você desaparece na tela, como esquece de comer, de beber. Time blindness. Object permanence. Estou certa? Diagnosticado aos 16. É tipo, 47 abas abertas no navegador o tempo todo, mas só uma tem som e você não sabe qual. Ele passou a mão nos cabelos. Por isso eu nunca, desculpa. Desculpa mesmo. Eu não tinha percebido que você estava ali. Não é sua culpa. É neurologia. E começamos a conversar. Realmente conversar. Ele me contou sobre como deadlines eram a única coisa que o mantinha funcional, como sem pressão externa ele simplesmente flutuava no caos. Eu contei sobre como mudanças de plano me deixavam paralisada por horas, como eu precisava de aviso de 3 dias antes de qualquer evento social. Ele entendeu quando expliquei sobre masking, sobre passar décadas fingindo ser neurotípica até não aguentar mais. Eu entendi quando ele disse que as pessoas achavam que ele era rude, mas ele simplesmente esquecia de processar coisas sociais quando estava focado. Descobrimos sobre posições, sobrecarga sensorial, exaustão social depois de muita interação, necessidade de rotinas, mesmo que diferentes. Descobrimos diferenças. Eu precisava de previsibilidade, ele precisava de novidade constante para manter o cérebro engajado. Ele processava emoções através de movimento. Eu processava através de silêncio. É como traduzir um idioma sem dicionário, eu disse. Você sabe que há significado ali, mas não consegue acessar. E eu sou o cara que esquece que está falando outro idioma. Ele olhou para mim com algo que parecia admiração. Eu nunca conheci alguém que entendesse isso. O café esfriou nas nossas mãos. A luz de fim de tarde virou noite. Rafael começou a empilhar cadeiras, jeitinho educado de dizer que estava fechando. Caio olhou ao redor, surpreso,
como se tivesse esquecido que o resto do mundo existia. Eu te fiz perder sua rotina, ele disse, culpa na voz. Sim. Pausa. Mas vale a pena. O sorriso dele foi lento, espalhando-se pelo rosto. Posso ter seu número? Trocamos números ali, dedos desajeitados nos celulares. Ele pegou a mochila, começou a sair, voltou correndo porque esqueceu o casaco, riu de si mesmo. Na porta, se virou. Marina. Eu vou tentar. Tentar prestar atenção. Tentar lembrar que o mundo existe fora da tela. Eu sei que vai. Mas se esquecer, eu te lembro. Fiquei sozinha no café vazio, Rafael desligando luzes ao redor. Meu corpo estava exausto, interação social me drenava sempre, mas minha mente estava elétrica. Pela primeira vez em anos, talvez na vida, eu tive uma conversa onde não precisei traduzir quem eu era. Não precisei explicar, justificar, diminuir. Ele simplesmente entendeu. Talvez, pensei, caminhando para casa na garoa fria, eu nunca fui invisível. Talvez ele só precisasse da razão certa para olhar. A mensagem chegou às 11 da noite. Ei! Ainda acordada? Sim. Sempre acordo tarde. Eu também. Minha bolha de resposta apareceu, desapareceu, apareceu de novo. Eu fiquei pensando. Sobre hoje. Sobre como eu sentei a 3 metros de você por 2 meses e não vi. Você estava ocupado. Não é desculpa. É que, quando eu entro naquele estado, todo o resto desaparece. Não é proposital. Mas acontece. Eu sei. Eu li sobre tá hoje à noite. Leu? Hoje. Interesse especial ativado. Quando algo me fascina, eu mergulho fundo. E eu te fascino? Pude ouvir o sorriso na mensagem. Você me fascina há 8 semanas. Começamos devagar. Mensagens diárias, sempre iniciadas por ele às 8 da noite, porque ele colocou alarme para lembrar. Eu apreciava isso mais do que conseguia expressar. A consideração. O esforço de trabalhar contra a própria neurologia para criar conexão. Na terça seguinte, sentamos juntos no café. Minha rotina mudou, e a mudança foi assustadora, mas eu respirei fundo e ajustei o mapa mental. Ele mostrou o código, eu traduzi documentação em tempo real. Descobrimos um ritmo. Ele criava explosões de genialidade caótica, eu organizava as ruínas em algo compreensível. Yin e Yang de mentes neurodivergentes. Ele lembrou que eu tomava cappuccino com canela. Detalhe pequeno, mas para mim era gigante. Significa que ele estava prestando atenção, mesmo com a tendência de esquecer tudo. No sábado, ele me chamou para uma livraria na Vila Madalena. Caminhamos devagar pela Rua Harmonia, ele falando rápido sobre um projeto novo, mãos gesticulando. Eu escutava, processando, fazendo perguntas específicas que o faziam parar e realmente pensar. Na livraria, ele me mostrou a seção de ficção científica, eu mostrei linguística. Ele comprou um livro de etimologia que eu havia mencionado uma vez, casualmente, 3 dias antes. Eu fiquei sem palavras. Você lembrou. Eu tento lembrar as coisas importantes. Ele olhou para os próprios pés. Você é importante. Ao cruzar a rua, ele pegou minha mão instintivamente, depois congelou, percebendo o que tinha feito. Tentou soltar, mas eu segurei. Tudo bem. Foi bom. Experimentamos jantar em restaurante. Foi um desastre. Barulho demais, luzes fluorescentes, cheiros sobrepostos. Eu coloquei os fones em 5 minutos. Ele ficou inquieto, perna batendo freneticamente. Saímos antes do pedido chegar e acabamos comendo pão de queijo em um banco de praça, rindo do nosso fracasso compartilhado. Eu achei que conseguiria. Para você, ele disse, olhando para o pão de queijo com decepção genuína. Não precisa se forçar comigo. Olhei para ele até que ele olhasse de volta. Eu passo a vida toda me forçando a ser neurotípica. Não quero que você faça o mesmo. A gente pode criar nosso próprio jeito. Nosso próprio protocolo. Exatamente. 15 dias depois do apagão, às 2 da manhã, ele me mandou mensagem. Deadline amanhã. Pânico total. Você está acordada? Sempre. Precisa de ajuda? Preciso de você. Fui de Uber, atravessei São Paulo adormecida, cheguei no escritório compartilhado dele.
Ele estava selvagem, cabelo em todas as direções, olhos vermelhos, dedos voando no teclado. Eu me sentei no sofá velho, abri meu próprio notebook, e trabalhei em silêncio enquanto ele lutava com código. Companheirismo paralelo. Duas pessoas hiperfocadas em seus próprios mundos, mas na mesma sala, e de alguma forma isso significava tudo. O sol nasceu cor-de-rosa sobre São Paulo, luz filtrando pela janela empoeirada. Ele apertou enviar, fechou o laptop, e olhou para mim com espanto. Você ficou aqui comigo. Hiperfoco impar. É novo. Ele veio sentar ao meu lado, corpo tremendo de adrenalina e exaustão. Encostou a cabeça no meu ombro, perguntando sem palavras, e eu permiti. Ficamos assim enquanto a cidade acordava lá fora, barulhenta e indiferente. No domingo, ele propôs atividade neurotípica experimental. Parque Ibirapuera, caminhar sem propósito, fazer coisas de casal. Eu ri e concordei. Caminhamos devagar, observamos patos, pessoas correndo, famílias com crianças. Ele estava com energia inquieta, eu estava processando estímulos demais. Sentamos na grama, e ele simplesmente deitou no meu colo. Não perguntou. Apenas aconteceu. Eu congelei por 3 segundos, depois relaxei minhas mãos nos cabelos dele. Você é a primeira pessoa que não me faz querer correr, ele disse, olhos fechados. Você é a primeira pessoa que não me faz querer me esconder. Um mês depois, ele veio ao meu apartamento pela primeira vez. Trouxe flores, gesto ensaiado mas adorável. Colocamos um filme, legendado, luzes baixas, mas esquecemos em 20 minutos. Nos beijamos pela primeira vez, lento, consultivo, cada movimento checado e confirmado. Meu cérebro, sempre rápido demais ou devagar demais, finalmente estava na velocidade certa. E então, claro, veio o primeiro problema real. Caio conseguiu projeto grande com deadline brutal, mais conferência em Florianópolis. 2 semanas fora, trabalho intenso. Ele me avisou, preocupado, e eu disse que entendia. Eu entendia. Logicamente. Emocionalmente era outra história, mas eu podia gerenciar 2 semanas. Os primeiros 3 dias foram bons. Mensagens escassas mas presentes. Dia 4, silêncio. Dia 5, nada. Dia 6, mensagens não entregues. Ligações direto para a caixa postal. Eu via ele ativo no LinkedIn, postando sobre o projeto. Tinha tempo para a rede social. Não tinha tempo para mim. Meu cérebro autista precisa de lógica, de padrões, de previsibilidade. Sem dados, ele cria histórias para preencher o vazio. E todas as histórias que criei foram ruins. Ele percebeu que sou demais. Ele conheceu alguém normal. Ele ficou de pena e agora não sabe como terminar. Ele me esqueceu completamente. Semana 2 foi pior. Parei de ir ao café. Minha rotina desmoronou. Sem rotina, eu desmoronei. Traduzia mecanicamente, comia quando lembrava, dormia em horários aleatórios. Chatidão parcial. Modo sobrevivência. Minha amiga Clara percebeu. Me ligou, insistiu até eu atender. Você falou com ele? Ele não responde. Não, Marina. Você falou com ele sobre como tá funciona? Sobre Object Permanence? Time Blindness? Pausa longa. Não. Ela me mandou artigos. Eu li obsessivamente, interesse especial ativado pela dor. E percebi, eu estava aplicando lógica neurotípica a cérebro neurodivergente. Para ele, 2 semanas em hiperfoco eram 2 horas subjetivas. Ele não estava me evitando. Ele havia literalmente esquecido que tempo estava passando. Esquecido que eu existia, não por mal, mas porque objeto não presente é objeto inexistente. Não era rejeição. Era neurologia. Isso não tirava a dor, mas mudava o significado. 10º dia, voltei ao café. Intuição, ou desespero. Às 9h35, ele chegou. Viu-me, sorriu enorme, acenou. Oi. Nossa, quanto tempo. Quanto tempo? Caio, faz 10 dias. O sorriso morreu. Ele puxou o celular, olhou datas, e empalideceu visivelmente. Eu achei que tinham sido 3 dias. Saímos para a calçada. Garoa fina. Trânsito barulhento.
Eu com braços cruzados, ele com mãos nos bolsos, ambos sem saber como começar. Marina, eu não, quando eu entro naquilo, eu perco tudo. Ele mostrou o telefone. 89 notificações não lidas. 12 eram suas. Não é desculpa. Mas é explicação. Você me deixou no vácuo. Minha voz saiu controlada, mas firme. Eu não sei lidar com vácuo, Caio. Eu preciso de dados, de lógica. Meu cérebro não aceita talvez. Se você sai, eu preciso saber quando volta. Eu sei. Ele passou as mãos no rosto. Eu sei e mesmo assim falhei. É que, você conhece laser de apresentação? Foco fino, super potente? Sim. Meu cérebro é isso. Mas eu não controlo para onde o laser aponta. Às vezes é código. Às vezes é você. Mas quando é código, tudo mais desaparece. Não some. Apenas sai do campo de visão. Eu respirei fundo. Para mim é diferente. Imagine uma casa com todos os cômodos mapeados. Eu sei onde cada coisa está. Rotina é o mapa. Quando algo quebra o padrão, é como se a casa inteira mudasse de lugar. Quando você sumiu, foi como apagar o mapa. Eu fiquei perdida na minha própria casa. Ele me olhou, processando. Então você precisa de pontos de checagem? Marcos de tempo? Sim. Mesmo que seja só, oi, estou vivo, falo terça. Eu consigo fazer isso. Mas preciso que você me lembre se eu esquecer. Não é meu trabalho te gerenciar. Não. Ele deu um passo mais perto. Mas é trabalho de dois se adaptar. Eu coloco alarmes. Você me perdoa quando eles falharem. Eu tento. Você comunica quando não for suficiente. A gente cria sistema. A gente cria protocolo. Exatamente. Ali mesmo, na calçada molhada, criamos regras. Alarmes para mensagens a cada 2 dias, no mínimo. Código de comunicação. Modo laser ativado significava hiperfoco, mensagem automática com previsão de retorno. Anotamos no telefone dele, testamos, ajustamos. O casal mais nerd impossível. Marina, ele disse, sério, eu nunca me importei assim antes. Geralmente quando alguém reclama que eu sumo, eu só deixo sumir mesmo. Com você, eu quero voltar. Eu só preciso de ajuda para lembrar como. Eu nunca deixei ninguém chegar perto. É assustador. Pausa. Mas você é a primeira pessoa que faz valer o desconforto. Ele abriu os braços, pergunta silenciosa. Eu entrei no abraço. Ficamos ali enquanto garoa virava chuva, nenhum dos dois querendo se mover. Seu moletom está encharcado. Tanto faz. Entramos, pedimos chocolate quente, sentamos juntos. Ele mostrou fotos da conferência. Tinha tirado pensando em me contar depois, esqueceu de me contar. Eu mostrei traduções que tinha feito, trabalho que normalmente não compartilhava com ninguém. Voltamos ao ritmo. Mas agora com sistema. O sistema funcionou. Não perfeitamente, nunca perfeitamente, mas funcionou. Alarme tocava, ele pausava, mandava mensagem. Marina, modo laser, deadline quinta, te ligo sexta. Eu respondia, recebido, café sábado? E eu tinha previsibilidade. Ele tinha liberdade. Ambos tínhamos paz. Aprendi a sinalizar. Bateria em 20% significava preciso de silêncio. Ele aprendia quando eu desligava a câmera na videochamada. Não era rejeição, era sobrecarga sensorial. Desenvolvemos encontros em paralelo. Mesma sala, cada um no seu mundo, presença sem demanda. Descobrimos que eu gostava de contato físico nos meus termos. Pressão profunda, abraço apertado, me acalmava. Criamos ritual. Abraço de 3 minutos ao nos encontrar, tempo medido no cronômetro. Ele descobriu que toque inesperado o assustava também, que avisos eram gentis, não frios. Paramos de usar subtexto. Quero ficar sozinha não era rejeição, era necessidade. Esqueci completamente não era descaso, era tá. Nomeávamos sentimentos, diagnosticávamos problemas, aplicávamos soluções. Conflitos diminuíram drasticamente. Ele aprendeu sobre etimologia, meu interesse especial. Eu aprendi sobre arquitetura de dados, o dele.
Tivemos conversas de 3 horas sobre assuntos hiperespecíficos que fariam qualquer pessoa neurotípica morrer de tédio. Nenhum de nós fingia interesse ou mudava de assunto. 6 meses depois, moramos juntos. Apartamento de 2 quartos, virou escritório silencioso para mim. Quadro branco na geladeira com rotina semanal, cores diferentes para compromissos fixos versus flexíveis. Ele ainda entrava em hiperfoco e desaparecia, mas avisava. Eu ainda tinha chutons, mas ele reconhecia sinais. 1 ano depois, famílias ainda não entendiam completamente, mas respeitavam. O mundo ainda não era feito para nós, mas criamos bolha própria. Amigos perguntavam como fazíamos funcionar, como se relacionamento neurodivergente fosse código impossível de decifrar. A verdade era simples, não tentávamos ser normais. Criamos nossa própria versão de normal. 18 meses depois, ele entrou em hiperfoco sobre projeto secreto. 3 semanas de mistério. Eu notei, mas não perguntei. Aprendi que ele contava quando estava pronto. Vi ele falando com Clara, pedindo informações sobre mim, surpreendente iniciativa social. Sexta à noite, ele me pediu para estar livre. Contra toda a minha natureza, confiei sem detalhes. Ele me buscou de carro emprestado, não dirigia, havia pedido a amigo. Primeiro destino, livraria antiga no centro que eu havia mencionado 6 meses antes, uma vez, casualmente. Ele lembrou. Você disse que sempre quis vir, mas tinha preguiça do centro sozinha. Fiquei sem palavras. Passamos 1 hora lá, ele comprando tempo enquanto anoitecia. Segundo destino, rooftop de prédio em Pinheiros. Acesso conseguido através de amigo. Vista de São Paulo à noite, milhões de luzes piscando. Mas o que me quebrou foi a preparação. Manta com textura específica que eu gostava. Fones com cancelamento de ruído de reserva. Comida do restaurante favorito, entregue no timing exato. Luzes LED suaves, não fluorescentes. Cada detalhe pensado, pesquisado, executado. E então, a surpresa principal, ele criou o aplicativo. Interface simples, 2 botões conectados. Quando eu apertava, acendia notificação no dele, pensando em você. Quando ele apertava, acendia no meu. Para quando eu entro no hiperfoco. Para eu lembrar que você existe. E para você saber que, mesmo sem mensagem, eu estou aqui. Chorei. Raramente choro. Você construiu o sistema de permanência de objeto para nós. Traduzi minha neurologia em código. Para funcionar com a sua. Deitamos na manta, olhando o céu sem estrelas, poluição de São Paulo, mas não importava. Eu estava vendo tudo o que precisava ver. Eu pensei que ninguém ia ter paciência comigo, eu disse. Eu pensei que ninguém ia ter paciência comigo. Engraçado. A gente não precisa de paciência. A gente precisa de compreensão. E de sistema operacional compatível. Rimos, som ecoando no silêncio do rooftop. Você sabe que eu sou péssimo com palavras na hora certa, ele disse, sério agora. Mas eu te amo. Tipo, hiperfoco permanente. Você virou o meu interesse especial favorito. Você sabe que eu analiso tudo até a morte antes de falar. Mas eu te amo. Você é a primeira pessoa que não me faz querer traduzir quem eu sou. Ficamos até tarde, São Paulo barulhenta embaixo, nós em bolha silenciosa. Primeira vez que eu disse, consigo imaginar futuro contigo. Eu já tinha imaginado. Várias vezes. Em hiperdetalhe. 3 anos depois do apagão que mudou tudo, estamos no mesmo café. Terça-feira de manhã, garoa fina lá fora. Rotina estabelecida, eu traduzindo, ele codificando, mesmo espaço, mundos paralelos. Alarme toca no celular dele, pausa humana. Paramos, fazemos café juntos, ritual de conexão no meio do trabalho. Ele ainda esquece coisas, entra em hiperfoco, desaparece mentalmente. Mas avisa. Eu ainda tenho chutons, sobrecarga sensorial, preciso de dia sozinha. Mas comunico. Brigamos menos. Resolvem rápido. Preciso recalibrar virou frase comum de ambos, sem julgamento, apenas dado. Famílias ainda não entendem completamente. Mundo ainda não é feito para nós. Mas criamos sistema próprio, protocolo de amor em linguagem que só nós falamos.
As pessoas perguntam como a gente faz funcionar, como se relacionamento neurodivergente fosse impossível de decifrar. Mas a verdade é simples: não tentamos ser normais. Criamos nossa própria versão de normal. Não nos curamos um ao outro, não há nada para curar. Apenas construímos pontes entre dois tipos diferentes de mentes, traduzimos um para o outro, criamos dicionário compartilhado. Café esfria. Sol muda de posição pela janela. Caio olha para mim por cima da tela do laptop. Você está naquela cara de etimologia profunda. Estava pensando na origem da palavra compatível. Vem do latim. Com mais pati. Sofrer juntos. Meio deprimente. Ou realista. Relacionamento é difícil. Para todo mundo. A diferença é que a gente admite isso desde o começo. Volto para a tradução, ele para código. Movimento sutil. Nossas mãos se encontram no meio da mesa. Ficam assim, conectadas, cada um em seu mundo mas ancorados um no outro. São Paulo barulhenta lá fora. Nós em sincronia silenciosa. Invisibilidade, aprendi, não é sobre não ser vista. É sobre não ser vista pela pessoa certa. E quando finalmente alguém olha de verdade, ajusta o foco, vê além do óbvio, além da máscara, além do protocolo social que nunca conseguimos seguir direito, bom, aí você percebe que nunca foi invisível. Você só estava esperando alguém que soubesse como olhar. E quando essa pessoa aparece, quando ela não apenas olha mas realmente vê, quando ela não tenta te consertar mas aprende sua linguagem, quando vocês dois param de traduzir quem são e simplesmente existem em código original. Aí você descobre que o amor possível não é aquele que te torna normal. É aquele que te deixa ser completamente, magnificamente, estranhamente você. E tem alguém ali, do outro lado da mesa, sendo completamente, magnificamente, estranhamente eles mesmos. E de alguma forma, milagrosamente, as estranhezas encaixam. Fim.